Bora lá! Hoje a gente vai tentar desenrolar a complexa linha do tempo de Dark, aquela série da Netflix que explodiu a cabeça de todo mundo. Se a cidade de Winden também deu um nó nos seus pensamentos, então esta análise é o lugar certo. Vamos desvendar esse quebra-cabeça passo a passo. Tudo, absolutamente tudo, gira em torno de uma pergunta que parece não fazer sentido nenhum. E se o garoto que sumiu na cidade fosse, na verdade, o seu próprio pai? Essa ideia, que é um paradoxo por si só, é a chave de tudo em Dark e o que nos joga de cabeça nos segredos sombrios de Winden. E para começar a entender o mistério de Winden, primeiro a gente precisa conhecer as 4 famílias que estão no olho do furacão: os Kahnwald, os Nielsen, os Tiedemann e os Doppler. As histórias deles são muito mais do que só de vizinhos. É um emaranhado de segredos, de mentiras e de um destino que amarra todo mundo através do tempo de um jeito que, olha, é difícil de imaginar. Bem no centro dessa teia toda, a gente encontra o Jonas Kahnwald. Ele é o nosso ponto de partida, um adolescente que está tentando lidar com o suicídio do pai, o Michael. O que o Jonas nem desconfia é que a morte do pai dele não é um ponto final, mas sim o comecinho de um ciclo que vai fazer ele questionar a própria existência. Já os Nielsen, eles vivem com a sombra de uma tragédia. O Ulrich, que é policial, é assombrado até hoje pelo sumiço do irmão dele, o Mats, que aconteceu décadas atrás. Aí, quando o filho mais novo dele, o Mikkel, também some, a história parece se repetir de um jeito cruel, e essa busca desesperada do Ulrich vai levar ele para lugares que ele jamais poderia imaginar. Agora, a família Tiedemann. Eles são praticamente os guardiões dos segredos da usina nuclear de Winden, que é o epicentro de tudo de estranho que acontece na cidade. Enquanto Alexander está no comando da usina hoje, é o legado da Claudia, a diretora anterior, que vai se mostrar fundamental na guerra pelo controle do tempo. E, por fim, os Dopplers. A Charlotte, chefe de polícia, está mais do que determinada a achar uma resposta para os desaparecimentos. O que ela não sabe é que as pistas que ela está procurando não estão só no presente, mas também no passado dela. Um passado que é muito mais misterioso do que ela pensa. Mas, veja bem, as coisas em Winden não acontecem por acaso. Tem uma regra, um ciclo, que dá o ritmo para tudo na cidade. E para a gente entender o que está rolando, a gente precisa primeiro entender as regras desse jogo perigoso. Lá no fundo das cavernas de Winden, o tempo se dobra. Existe uma passagem que conecta 3 épocas diferentes, 2019, 1986 e 1953, sempre com 33 anos de diferença. Não é uma linha reta, sabe? É um ciclo, um loop eterno, onde o passado, o presente e o futuro estão sempre se encontrando. E é exatamente aqui que a nossa cabeça começa a dar um nó. O pequeno Mikkel Nielsen entra nas cavernas em 2019 e sai de lá em 1986. Ele fica preso no passado, cresce e se torna o Michael Kahnwald, o pai do Jonas. É isso mesmo, o garoto desaparecido é o pai do nosso protagonista. E esse é só o primeiro de muitos nós que a gente vai ter que desatar. A carta que o Michael deixa antes de morrer é a chave que abre a primeira porta desse mistério todo. Nela, a verdade é jogada na nossa cara. Mikkel Nielsen, que desapareceu em 2019, sou eu. Ou seja, o sumiço do menino e o suicídio do homem não são coisas separadas. São só 2 pontos no mesmo círculo trágico. E como se a situação já não fosse confuso bastante, vamos colocar um romance impossível no meio. Pensa comigo. Se o Mikkel é o pai do Jonas e a Marta é a irmã do Mikkel, isso faz da Marta a tia do Jonas. Exato. O grande amor da vida dele é, literalmente, da família. Pois é, bem-vindos ao Winden. Mas o drama de Winden vai muito além de uma só família. Existe uma guerra pelo controle do tempo, uma guerra secreta que atravessa as épocas. De um lado, tem aqueles que querem destruir esse ciclo de uma vez por todas, e do outro, aqueles que lutam com unhas e dentes para preservar tudo como está. E quem está no comando dessas facções? Versões futuras e bem marcadas pelo tempo dos nossos protagonistas. O Adam, que é um Jonas mais velho e consumido pela dor, quer destruir o nó que causou tanto sofrimento. E contra ele, a Eva, que é uma Marta de um mundo alternativo, que acredita que o ciclo tem que ser preservado, custe o que custar. E bem no centro dessa guerra toda tem uma criança, o filho do Jonas com a Marta, que nasceu de um amor que nunca deveria ter acontecido. Ele é conhecido só como a origem, e os dois lados acreditam que ele é a causa de todo o mal, a peça principal nesse jogo, que vai decidir o destino de 2 mundos inteiros. Mas e se tanto o Adam quanto a Eva estivessem completamente enganados
sobre a origem de todo esse sofrimento. E se a verdadeira causa de tudo não estivesse em nenhum dos mundos deles? O Adam, desesperado para acabar com o ciclo, bola um plano terrível: matar o próprio filho, que ainda nem nasceu, e a mulher que ele ama, a Marta. Para ele era um sacrifício necessário, o único jeito de destruir a origem do nó e libertar todo mundo daquela dor sem fim. Só que nem o ato mais extremo consegue quebrar o ciclo. O apocalipse acontece e mesmo assim o mundo do Adam é destruído e o nó continua lá, intacto. O sacrifício dele foi em vão. Ele estava errado o tempo todo. Mas por quê? Se o filho do Jonas com a Marta não é a origem de tudo, então o que é? A resposta, na verdade, está num lugar que ninguém imaginava. Em um erro que deu início a tudo isso. A grande verdade é que os mundos do Adão e da Eva nunca deveriam ter existido. Eles são um erro na realidade. Nasceram da dor de um homem num terceiro mundo, o mundo original, um relojoeiro chamado H.G. Tenhouse, tentando reverter uma tragédia pessoal, criou uma máquina do tempo. Só que a máquina, em vez de salvar a família dele, simplesmente quebrou a realidade e criou esses dois novos mundos de sofrimento como um efeito colateral. Mas junto com a verdade vem uma esperança. A solução, então, não é vencer a guerra, mas sim impedir que ela sequer comece. É preciso voltar ao ponto de origem e consertar o erro que deu início a tudo. E é isso que eles fazem. Juntos, Jonas e Marta encontram um jeito de ir para o mundo original. A missão deles é uma só: impedir o acidente de carro que tirou a família do Tannhaus e que fez ele construir a máquina do tempo. Ao salvar a família deles, eles podem, finalmente, apagar os próprios mundos e todo o sofrimento que veio com ele. E assim, o ciclo se quebra. Mas essa paz tem um preço altíssimo. Ao impedir a criação da máquina do tempo, o Jonas, a Marta e todos os outros que nasceram desse paradoxo simplesmente deixam de existir. No mundo que sobra, um mundo sem nós, a vida continua, mas sem eles. No fim das contas, o sacrifício do Jonas e da Marta é o ato final de amor numa história cheia de dor. Para salvar todo mundo, eles precisaram ser apagados. Um ciclo perfeito e profundamente trágico. E a pergunta que fica ecoando é: se fosse possível mudar o passado, essa seria a coisa certa a se fazer? E qual seria o preço a se pagar?